gigante, rápido e muito inteligente. Um lobo, um vampiro mutante ou uma criatura monstruosa e antiga. Sua fome era diferente, pois ele preferia o sangue do que a carne. O animal parecia pensar como um ser humano. Frio e calculista, ele conseguia driblar as armadilhas e até se libertar quando era pego por elas. Testemunhas falavam que o lobo que foi pego não seria o real causador de tamanho tumulto, pois o verdadeiro responsável seria tão grande que poderia carregar um cervo com a boca sem que a presa tocasse o chão. Esse é o Ordinário, e hoje você irá conhecer a história do lobo gigante de Bemid, que aterrorizou uma região por 7 anos e chegou a abater 3 alces em um único dia. E se você curte esse tipo de conteúdo, já curte também esse vídeo clicando no like. Se ainda não é inscrito ou inscrita, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! 1930, Bemid, estado de Minnesota, Estados Unidos. A cidade de Bemid sempre foi conhecida por suas carpintarias, fábricas e criação de ovelhas para fabricação de lã. Mas a caça também fazia parte da movimentação econômica da cidade na época. Alguns moradores a praticavam por hobby, mas muitos homens se tornavam caçadores para sustentarem suas famílias. O alvo eram os cervos e alces abundantes naquele território. Todo animal dava lucro para os caçadores, desde a carne como o couro e os chifres. Em 1930, os caçadores de Bemid começaram a ter um concorrente mais rápido e aparentemente mais forte. Vários alces e cervos foram encontrados abatidos, totalmente drenados. Os órgãos estavam espalhados e mordidos, mas o que faltava no animal já sem vida era o sangue. Ao redor das vítimas, pegadas que se assemelhavam de lobo estavam sempre presentes, mas o tamanho da impressão deixada na terra preocupou bastante a população. A notícia de que um lobo solitário estava na região se espalhou através do jornal local, que afirmava que o lobo era gigantesco. Meses se passaram, com herbívoros sendo deixados abatidos em meio a florestas, pegadas enormes sendo vistas, mas ninguém tinha presenciado o lobo ainda. Até que Robert, um caçador local que vivia de seu ofício, foi passar alguns dias em sua cabana de caça, a fim de conseguir um volume maior de animais, já que agora eles tinham um concorrente com quem disputar. Robert não ficou mais que uma noite em sua cabana, já que retornou à cidade contando que quando anoiteceu, ele viu uma criatura marrom enorme atravessando a floresta. A criatura se assemelhava muito a um lobo, porém era muito maior, pois ele estaria carregando um cervo na boca e as patas do animal abatido nem encostavam no chão. Robert ficou tão apavorado que esperou o dia amanhecer e só caçou novamente na companhia de seu irmão, que também vivia dessa profissão. A mística envolvendo o caso parecia aumentar ainda mais, já que outras testemunhas surgiram falando que também tinham visto a criatura gigante nas proximidades das estradas e que o animal era marrom, se parecia com um lobo, mas também possuía feições humanas e que apesar dele andar sobre as 4 patas, ele era 3 vezes maior do que qualquer lobo já visto antes. Os herbívoros da região continuavam sendo atacados e encontrados abertos na região abdominal, cheio de mordidas e totalmente sem sangue. Com os boatos crescendo, os caçadores evitavam caçar sozinhos. Eles iam em duplas na maioria das vezes e quando iam sozinhos, voltavam apavorados, falando que tinham avistado o lobo gigante. Muitas armadilhas foram espalhadas pela mata na tentativa de capturar o animal, mas não obtiveram sucesso algum. Joseph Lang, um caçador mais experiente,
afirmou que as pessoas estavam vendo um lobo gigante por alimentarem seu medo, que tudo não passava de uma besteira e ele podia explicar o porquê o lobo alimentava apenas de sangue. Segundo ele, 2 anos antes, Joseph estava ensinando seu sobrinho como caçar e para isso ele montou uma armadilha com um fio fino e transparente. Ele e o sobrinho aguardaram no abrigo e quando anoiteceu eles perceberam que o fio da armadilha tinha pego algum animal. Ao olharem de longe, perceberam que um lobo marrom estava preso ali. A linha estava enrolada em sua garganta, mas ao usar toda a sua força, o lobo conseguiu arrebentar a linha e sumiu em meio à mata noturna. A teoria apresentada por Joseph era que naquela noite a traqueia do lobo teria sofrido algum tipo de lesão devido à armadilha, impedindo o animal de conseguir engolir carne e ter que se alimentar apenas de sangue. Anos se passaram, cervos e alces continuavam sendo abatidos da mesma forma e caçadores relatavam que ficaram cara a cara com uma criatura parecida com o lobo, mas que o animal gigantesco os encarava e ia embora, como se ele escolhesse não atacar humanos. Os jornais chamaram o lobo de monstro, e o que era história agora era encarado como realidade. Em um único dia foram achados 3 alces abatidos com inúmeras mordidas e totalmente drenados. Os moradores locais começaram a pressionar o xerife e foi aí que as autoridades colocaram uma recompensa de $500 para quem abatesse a fera. Em 1937, um lobo marrom foi abatido por um fazendeiro de uma cidade vizinha. Coincidentemente, os ataques pararam. O lobo era marrom, relativamente grande, mas comum. Ele não tinha cicatrizes no pescoço que comprovavam a tese da armadilha contada por Joseph. O animal foi levado a um taxidermista que disse que seu estômago estava vazio e acabou preparando o animal para ficar em exposição na loja de conveniência em um posto na cidade de Bemidji. Hoje, décadas depois, o lobo está se desfazendo, pois a iluminação utilizada dentro da caixa de vidro não teria sido adequada, contribuindo para o processo de degradação. Mas a história não acaba aí. Em um passado ainda mais distante da cidade de Bemidji, tribos indígenas contavam lendas de criaturas enormes, semelhantes a lobos, que atacavam seres humanos e outros animais. Os índios precisavam fazer oferendas humanas regulares para que a tribo não fosse completamente dizimada. O que leva à seguinte pergunta: o passado da cidade de Bemidji e o caso do lobo gigante dos anos 30 teria alguma ligação ou tudo não passava de imaginação resultante do medo? Se o lobo capturado e abatido de 1937 é ou não o verdadeiro responsável pelos inúmeros ataques de alces e cervos, talvez nós não saberemos, mas fato é que até hoje a história do lobo gigante de Bemidji é contada ao redor de fogueiras como uma história real e que faz parte dos acontecimentos da cidade. Me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre essa história e se ainda não clicou no like, essa é a hora de clicar. Considere se inscrever aqui no canal e maratonar todo o nosso conteúdo. E se gostou, compartilhe esse vídeo. Obrigado por assistir. Fui!